Olá, eu sou o professor Jonas Vieira, né, professor residente, e vamos agora para mais uma videoaula, dando continuidade sobre gêneros textuais. Vou apresentar aqui os slides para que vocês possam visualizá-los. Então, como mencionado, né, a gente vai dar continuidade sobre os nossos estudos, sobre os gêneros textuais, que foi um tema que a gente conversou, abordou, né, no encontro passado. No entanto, a gente vai continuar agora através do estudo da charge, do cartoon e tira. Será que esses gêneros eles são textos? É isso que a gente vai discutir nessa videoaula de hoje, tá? Meu nome é Jonas Vieira e vamos lá para mais uma aula de linguagens e códigos e suas tecnologias. Então, só para fazer uma breve retomada, né, para que vocês lembrem, né, sobre o que são os gêneros textuais, né, é importante evidenciar que ele é um conceito que busca compreender e explicar a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida cotidiana, né? A gente conversou sobre isso na aula passada, e é importante, né, deixar claro que o tempo todo a gente está tendo contato com textos, sejam eles verbais, que são os textos escritos, ou os textos não verbais, que são aqueles que a gente consegue depreender sentido através de gestos, de expressões, ou até mesmo de sinalizações que vão nos atribuir algum significado, né? Então, portanto, o gênero textual, ele faz parte da linguagem humana, ele faz parte do cotidiano, do dia a dia e das nossas vidas, porque o tempo todo a gente está tendo contato com diferentes gêneros, sejam eles verbais, né, ou não verbais. Eu exemplifiquei na aula passada, né, como é que isso é caracterizado, mas nessa aula é como mais uma retomada, é só mesmo para revisão, tá bom? Então, os gêneros textuais, eles vão buscar identificar aspectos contextuais, características dos interlocutores e, principalmente, ele vai denotar uma função social. Né? Por que contextuais? Porque os gêneros, ele sempre vai estar presente através da contextualização, do momento da qual a gente se encontra, do processo histórico. Né? Então, ele sempre vai se valer de um contexto para que a gente consiga atribuir sentido, né? Porque ele não é só linguístico, né? Ele é extralinguístico. As características dos interlocutores é porque quem escreve, ele tem um objetivo ao escrever. E ele faz parte de uma determinada classe social, de um determinado grupo humano, né? E ele defende determinada ideologia ou aquilo que ele acredita, né? Então, ele pode representar o interesse dele, né? Desse escritor, dessa escritora, ou de um coletivo, da qual ele busca representar, né? E tem também uma função social. A gente mencionou na aula passada sobre o gênero notícia, que a função social do gênero notícia é nos notificar, né, sobre determinados acontecimentos que têm relevância social. Né? Então, todo gênero ele vai ter uma função, né? Seja para comunicação, seja para nos notificar, ou seja para nos informar, enfim, sempre vai ter uma função social, tá bom? E eles são fluidos e imutáveis. Então, tudo isso a gente conversou na aula passada. Qualquer coisa, vocês podem ter contato novamente com a videoaula, né, do qual a gente trabalhou especificamente sobre a abrangência, né, em linhas gerais, sobre o gênero textual. Mas nesse agora foi mais para revisão. E vamos nos voltar para os gêneros textuais charge, cartoon e tira. Tá bom? Então, mas professor Jonas, charge, cartoon e tira são textos? É claro que são, gente. Porque texto é toda e qualquer sentença ou expressão que vai constituir comunicação. Né? A gente conversou na aula passada sobre o semáforo, né? Que cada uma daquelas cores elas vão trazer um sentido e um significado diferente, do qual a cor verde ela vai sinalizar para o veículo prosseguir, a cor amarela para reduzir a velocidade e a cor vermelha para parar, suspender a velocidade, né? Estagnar por um breve momento, né? Do qual os pedestres vão atravessar a rua.
Então, há texto no semáforo? Não. Ele há as cores que vão sinalizar, vão ter sentido, né, do qual a gente já tem conhecimento. Então, vai partir do nosso conhecimento de mundo. Então, ele não está escrito, né, mas que as cores ali vão simbolizar uma determinada, um determinado significado, tá bom? Então, texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua a comunicação. Então, a charge, seja ela através da linguagem imagética, né, das expressões dentro da imagem, ou da escrita, ela vai constituir comunicação porque a gente vai compreender. Ou seja a charge, seja a tira, seja o cartoon. Né? E, então, esses gêneros que eu mencionei, eles são textos tanto verbais como também não verbais, né? Porque eles podem ter a presença somente da imagem, que vai nos trazer um sentido ali, um significado, uma reflexão, como eles podem ter a presença da imagem e da escrita, né? Para fazer a evidência de uma determinada denúncia, tá bom? E de uma reflexão crítica, né? Então, esses textos, eles são sim, né? Esses gêneros textuais, eles são sim textos, né? Em provas, quando você estiver em contato, né, seja com a tirinha, seja com a charge, seja com um cartoon, essas provas elas nunca vão solicitar a produção do gênero, como por exemplo, pedir que vocês façam a charge, o cartoon, a tira. Não vai solicitar isso. Mas o que vai ser inferido ali, pedido, vai ser a compreensão da linguagem verbal e não verbal presente nos gêneros supracitados. Você vai ler, por exemplo, uma charge e a partir da leitura e análise, você vai tecer um texto dissertativo do qual você vai trazer o que é que aquela charge está criticando e também quais são o contexto de produção dela, né? A crítica que ela está fazendo, como eu mencionei, e qual é a sua função social. Né? Então, vai pedir não a produção de uma nova charge, né? Não vai ser através da charge que confeccione uma nova, não. Vai pedir a compreensão para você escrever, né? Qual é a crítica que está ali presente, qual é o veículo que a disponibiliza, né? Ou qual é a sua compreensão sobre ela. Então, vai ser nesse sentido, né? A partir daquela chave, você vai escrever um texto, tá bom? Então, ficou claro, né? Vamos para o próximo slide. Está com um pequeno delay, mas logo vai ser passado para frente a próxima lâmina. Estou acompanhando aqui pelo outro dispositivo que está à minha disposição. Pronto, então vamos começar com a charge. A charge, ela não vai ser diferenciada do cartoon e da tira, não pelo tanto de quadros, né, que se faz presente, né, e que se faz necessário para criticar algo. Não vai ser através do tanto de quadros, mas especificamente a presença de uma crítica em relação a um fato, um evento ou um acontecimento da atualidade, do contexto contemporâneo, né, do qual vai ter forte ligação com alguma questão política, social, cultural, ou até mesmo de algum comportamento da sociedade, algo assim nesse sentido. Mas, principalmente, ela vai representar uma crítica a algum acontecimento instantâneo. Né? Por exemplo, o gênero notícia. Aconteceu algo, né, um fato, né, que tem impacto social, então vai ser publicizado. Então, a charge ela vai se pautar exatamente nessa instantaneidade desse acontecimento para fazer uma crítica. Né? Ela pode trazer um tom de humor, né, ou de ironia, ou de sátira, mas especificamente e especialmente ela vai trazer sempre um tom de reflexão sobre esse fato, né, sobre esse acontecimento de relevância social, tá bom? E outro ponto que é importante também evidenciar sobre a charge é que ela tem um prazo de validade instantâneo, né? A charge, ela é efêmera, né? Ela é passageira. Para você compreendê-la, né, você precisa estar inserido dentro de um determinado período sócio-histórico, né? Por exemplo, aconteceu algo, né, um fato, né, de relevância para a sociedade,
e foi feita essa tira, ou, perdão, essa charge. Então, quando você tiver contato com ela, através do conhecimento de mundo que você tem, né, e das informações que você já recebeu sobre esse fato, você vai compreender na hora, né? Mas que, ao passar um mês, mais de um mês, aquela charge, em poucas semanas, na verdade, ela já perde, né, a sua validade, porque outros acontecimentos ocorrerão, né, de relevância social, né, pode ser política também, cultural, e novas charges vão ser produzidas para representar uma reflexão sobre aquele fato noticioso, né? Tá bom? Então ela é efêmera, né? Ela é pontual, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verificarem, tá bom? No qual primeiro a gente vê percebam a presença imagética, né? A gente vê aqui pelos trajes, pelo seu senhor, pelas roupas, pela barba branca, que aqui se faz o Papai Noel, né? E a outra figura, pelo nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que está se representando a imagem de um vírus, né? E aqui também a presença da escrita, né? Só que assim, um adendo, né? Nem sempre a charge ela vai conter imagem e escrita, ela pode ser somente imagem, né? Como ela pode ter esses dois elementos, tá bom? Então, novamente, aqui voltando para a primeira figura, né, para a primeira charge, a gente consegue perceber o Papai Noel falando o seguinte: eu sei como você se sente. Também está cheio de adulto que não acredita em mim, né? Então, qual é a crítica que está que está sendo feita aqui? É que em um determinado momento, né, o chefe da nação, o presidente, né, ele anunciou dizendo que a pandemia, né, o vírus da Covid, ela não passava de uma gripezinha, né? Desvalidando, descredibilizando, né? O nível de contaminação e também o risco, né? Que esse vírus apresenta, né? Para a humanidade, né? Porque é algo global. Então, quando o Papai Noel fala isso, ele está fazendo essa reflexão, né? Só que em relação a esses dois, Papai Noel realmente ele não ele está presente no nosso imaginário, né? Mas o vírus ele é real, né? Ele está presente, né? E infelizmente levou muitas pessoas, né? Então está fazendo essa reflexão. Não posso me aprofundar muito por conta do tempo. A segunda charge a gente consegue perceber a presença, né? De uma caixa de medicamento escrito cloroquina, né, e vários esqueletos, né, caindo da caixa. Ou seja, em determinado momento foi dito, né, que a cloroquina era uma medicação eficaz contra a Covid-19, que a gente sabe que não é, ela não tem nenhum respaldo científico, né, e ela não foi formulada com essa intenção, né, de aumentar a imunidade da população contra a Covid. Ela tem uma outra funcionalidade, né? Então, e as pessoas que aderiram à cloroquina, né, acabou, né, como não tinha eficácia alguma, né, gente, acabou se contaminando e perdendo a vida, né, fruto da fake news e etc. Então a gente consegue perceber as imagens, nosso conhecimento de mundo, né, então conhecimentos extralinguísticos, o que é que essa charge está pontuando, né, essas duas charges, né? Mas, e novamente, para a gente conseguir entender uma charge, a gente precisa estar inserido em determinado contexto sócio-histórico. Por exemplo, se a gente tiver um contato com a charge de 1980, possivelmente a gente não compreenda, porque a gente precisa saber quais são os processos que estavam havendo naquele momento, processos políticos, relações estabelecidas socialmente, culturais, né? Então, para aquela sociedade daquele período, ela vai compreender assim que vê aquela charge. Mas para a gente, estamos no ano de 2022, a gente precisaria entender o contexto sócio-histórico daquele momento, né? Então, a charge, novamente, ela tem um fator, né, efêmero, pontual, atual, né? Então, ela tem um prazo de validade muito instantâneo, né? E daqui a 2, 3 semanas, um outro fato ocorrerá e já vai ser produzido outras charges que vão criticar esses outros acontecimentos que têm relevância social, tá? A próximo gênero que a gente vai estudar, né, conversar um pouco, é sobre o cartoon, né? O cartoon ele também se faz de um texto verbal e imagético, né? Ele vai ter a presença assim, de figuras, né? Como também vai ter a presença de
texto, né? Mas ele sempre vai extrair um tom humorístico, seja de qualquer situação que está sendo apresentada, né? Ou ele vai extrair o humor, ou a sátira, ou a ironia. Ou seja, ele vai debochar, ele vai trazer um certo tom de deboche, né, de uma determinada situação. Por mais desafiadora que essa situação seja, né, para a população, né? E, claro, vai estar trazendo ali algum fato social, pode ser ambiental, cultural, político, enfim. Mas o prazo de validade do cartoon é diferente da charge, porque a charge ela é efêmera, ela é pontual. Já o cartoon, ele já vem trazer uma compreensão de um tempo maior, de um período mais largo. Ou seja, ele vai trazer uma crítica de algo que já vinha ocorrendo há tanto tempo, né? Não só do agora, mas de algo já prévio que tem até mesmo impacto até o momento presente, né? Então, ele tem um período de compreensão maior, né? E ele sempre vai tecer críticas mordazes a expor hábitos e comportamentos humanos, né? Temáticas sociais, ou até mesmo pode representar desigualdade social, pode trazer também questões de discriminação ambientais. Enfim, o leque de temas são muitos, né? Mas sempre vai ter um prazo de validade que é de um período maior, né? Porque não é só do agora, mas algo que já vem sendo recorrente, tá? Então, traz essas características. Como trouxe um exemplo, né, a gente vê uma fila de pessoas, do qual a mulher, né, ela fala o seguinte: mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês, do qual o homem, que é o último da fila, ele responde: até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender, né? Então, o que é que está sendo? A gente consegue perceber o tom aqui de ironia, né? Uma sátira, na verdade, né? Mas o que é que está trazendo aqui como crítica? Né? A alta do desemprego, né? Tem muitas pessoas em situação de desemprego, né? Estão desempregadas, né? Milhões de pessoas, né? E isso não é somente no momento presente, mas é algo que já vem sendo recorrente nos últimos tempos, né? Para cá, dos últimos tempos para cá. Então a gente percebe essa fila de pessoas em busca de trabalho, né? E o que é solicitado, ele fala, até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender, né? Porque a alta desemprego está muito alta, infelizmente. Então está trazendo essa reflexão, né? Essa crítica, tá bom? E na segunda charge, a gente já vem escrito, né? Cantadas inapropriadas. Né? A gente vê um urso polar cantando, né? Uma ursa polar, né? Um outro urso, enfim, não se sabe, né? Mas menciona assim: deixa eu derreter essa geleira que é o seu coração, né? E a gente consegue perceber a extração de humor mesmo em uma situação crítica, né? O que está sendo? O que a gente consegue ver nessa imagem? Né? Os ursos polares eles vivem em ambientes extremamente frios, né? E a gente percebe aqui a presença do sol, das geleiras descongelando e eles com calor. Então, o que está criticando aqui? O aquecimento global. Né? O aquecimento global é da agora? Não. Né? É algo que já vem sendo debatido, discutido de alguns tempos para cá. Né? Então, esse cartoon, perceba, né, que ele está trazendo temáticas que não é somente no momento atual. É presente, sim, né, na sociedade contemporânea, mas que já vem sendo de uns tempos prévios, né, até o momento presente. Né? Então, está trazendo aí essas críticas de forma mordaz. Tá bom? Vamos para a próxima. E a tira, né? Então, assim, gente, o que vai diferenciar a tira dos outros dois gêneros, né, que foi trabalhado, conversado com vocês, é que a tira ela já vai antecipar o leitor do que se trata o conteúdo, né? E ela pode ser tanto do noticiário, como pode não ser. Pode apresentar personagens fixos, né, que vão debater diferentes temas, diferentes tiras, como pode não apresentar para esses personagens fixos, né? E, especialmente, ela pode ser composta de um quadrinho só, ela pode ser composta de 2, 3 quadrinhos, enfim, de quantos quadrinhos forem necessários
para atingir o objetivo do autor ou autora, da qual há um ponto ali que ele quer promover discussão, reflexão, né? E pode ser até mesmo de temática de relevância social, como pode ser de algo humorístico mesmo, né? Mas sempre vai ser construída uma narrativa do qual vai abordando um ponto, né, específico, mas no último quadro vai trazer ali um contraponto, né, do qual vai surpreender o leitor ao final, né? E principalmente a tira, ela sempre traz, ela apresenta uma crítica atemporal. Mas, professor Jonas, o que é uma crítica atemporal? Né? Diferente da charge, que ela é mais pontual e efêmera do momento atual, diferente do cartoon, que vai trazer algo que já vem recorrendo, né, até certo tempo, certo período, a tira, ela aborda temáticas que não tem um prazo de validade para ser finalizado. Não sabemos quando vai ser finalizado, mas que é algo que já vem acontecendo há bastante tempo. Né? É algo que, se você voltar muitos anos, né, é algo que ocorria e que, infelizmente, pode ser algo que ainda esteja acontecendo. Né? Então, ela não tem essa finalização, né, o tema que ela vai abordar. Né? E vocês vão perceber melhor isso nas duas tiras que eu trouxe como exemplo. Né? Na primeira, percebam bem quem são os personagens, né? Porque as imagens também trazem, né, significado e sentido através dos nossos conhecimentos de realidade de mundo. Né? Percebam quem são os personagens nessa primeira tira. Né? A gente vê a presença de um menino que ele fala o seguinte: são crianças, né? Aí esse menininho fala: Camilo, vamos apostar a corrida até a Fê. Aí o Camilo responde: claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Pergunta o menino, né? O outro, o amiguinho. Ele, para mim não é seguro. Então a gente vê o contraponto no final. Né? Quem é que está presente no último quadro? A gente vê a Fê, que é a Fernanda, né? A amiguinha deles, e a figura de um policial. Né? Mas por que ele fala que isso não é seguro? Né? Perceba quem são os personagens que composicionam, né, essa tira. Tiver a presença de um menino branco que ele não percebe. Né? Para ele é tranquilo correr. Né? E o menino negro, né, que ele já tem essa cautela, porque ele é ensinado desde que ele nasceu, né, e que ele entende de mundo que uma criança negra, uma pessoa negra, quando ela está correndo, um policial vai pará-la, né, vai abordá-la, né, vai trazer alguma questão ali de talvez ser uma pessoa que está envolvida com criminalidade, né? Então já vem aí a descriminalização. E por que isso ocorre? Por conta do racismo estrutural, né? E o racismo ele está presente na nossa sociedade desde o período do sistema escravagista, né, do qual pessoas negras foram sequestradas de diferentes países do continente africano, foram trazidas para o trabalho forçado, né, aqui no Brasil e em outras regiões também da Europa, né, e desde então houve aí, né, toda uma formação de ideologia, enfim, né, racista, né, e que perdura, infelizmente, até os dias de hoje, porque ela está estruturada dentro das instituições também, né, nas práticas, nas atitudes, nas falas, né, no consciente e no inconsciente, né, das pessoas. Então, ele sabe que ele não pode correr porque ele pode ser abordado pelo policial, né, e pensar que ele é um infrator, algo assim do tipo. Né? Então, ele tem que ter muita cautela. Né? Isso se faz por conta do racismo estrutural. Né? Coisa que o menino branco nem imaginou, não entende, porque ele não vive essa mesma realidade, né? Por conta da diferença da cor de pele. Não vou me aprofundar muito nessa tira, mas é sobre isso, né, que ela vem abordando. Né? E é uma crítica atemporal. Né? Ela foi escrita em 2018. Né? Estamos em 2022, isso é muito recorrente. Até mesmo quando você pega nos jornais, né, ou até mesmo na televisão, quando vai noticiar, né, questões de racismo, etc. Né? Então, enfim. E temos a segunda tira, né? Ela já é mais humorística, ela não traz nenhuma temática assim, de relevância social, ela é mais de humor, né? A gente percebe aqui a presença da Mônica e do Cebolinha, que basicamente o Cebolinha vai consultar a Madame Mônica, né?
ela está lá com a sua bola de cristal e ela fica lá vendo uma coisa e outra e deixando o Cebolinha muito aflito, e no final, há esse contraponto, né? Do qual ela disse que havia uma sujeira e por conta disso ela não conseguia visualizar, né? Então tá aí a presença de humor. Mas por que ela é atemporal? Porque a prática de você consultar tarólogos, cartomantes, videntes, numerólogos para saber as previsões do futuro é uma prática que não é somente do momento atual, mas é algo desde o período medieval, né? E, portanto, ela se torna atemporal, né? Então foi mais nesse sentido que eu trouxe essa segunda tira, tá bom? Mas que ficou claro, né? Então, uma breve revisão da aula. O que é uma charge, professor Jonas? Em linhas gerais, a grosso modo, a charge ela vai apresentar uma crítica pontual e do momento presente. Portanto, ela é efêmera, né? Houve um fato, um evento, um acontecimento, algo instantâneo, né? Digamos assim, ela é instantânea, né? Mas é algo que aconteceu e tem uma relevância, um impacto social, e ela vai tecer ali uma crítica sobre isso, né? Uma reflexão, com um tom de sátira, ou de humor, ou de ironia. Mas ela é muito efêmera, porque passa-se algum tempo, né, semanas, outros acontecimentos ocorrerão, e aí vai surgir produções de novas tiras para refletir esses acontecimentos, né, de relevância social. Então, ela é passageira. O cartoon, ele tem um tom humorístico, né? Ele extrai humor, ou ironia, ou deboche, né? Como foi mencionado, mas o tempo de alcance dele, de compreensão, é um tempo maior do que da charge, né? Porque ele pode se valer ali até mesmo de alguns anos. A tira, ela já vai apresentar uma crítica atemporal, né? E também social, né? Que pode ser sobre questões políticas, questões sociais, de desigualdade, culturais, enfim, né? Até mesmo postura e atitudes da sociedade, né? E que se vem aí de algum tempo, né? Então, a tira, diferente da charge, mesmo que ela tenha sido produzida em 1980, se eu ler ela, eu vou conseguir compreender qual é a crítica, qual é a reflexão que está presente nela. E a charge não. A charge eu preciso entender qual era o contexto social, qual era o contexto histórico, quais eram os processos e mudanças que estavam ocorrendo ali, né, culturais, políticos e sociais, para me conseguir compreender o que é que aquela charge está criticando. Então, ela é muito pontual, né? Tá bom? E o cartoon ele já tem um médio prazo ali. E o que é presente nesses três gêneros textuais? Né? A presença da tipologia textual narrativa. Todos eles estão narrando um fato, um acontecimento. Né? E então há a presença da tipologia textual narrativa. Né? Claro que pautada em questões contemporâneas, né? ou históricas, enfim, mas que está nos contando alguma coisa, está nos narrando a presença de personagens, de tempo, espaço, né, que são características inerentes da tipologia textual narrativa, tem tudo isso, né? E nesses gêneros a gente consegue perceber também tanto a compreensão linguística como também extralinguísticas, né, através das imagens, tá bom? Então vamos para a proposta de atividade, do qual vocês vão escolher uma tira, charge ou cartoon e fazer a leitura, assim como a análise dela, para depois discorrer um pequeno texto dissertativo de até 15 linhas, onde devem trazer a fonte, explicar qual é a estrutura composicional do texto imagético e verbal que você selecionou, quais são as suas características, particularidades, estrutura formal e função social, qual a crítica contida, e se você concorda ou discorda dela, tá? Basicamente, vocês vão fazer o que as provas realmente solicitam, né? Vocês vão selecionar uma tira, charge ou cartoon, e a partir disso, em que vocês vão ler, analisá-la, e vocês vão ter um texto de 15 linhas, do qual vocês vão ter que trazer as fontes. Qual o veículo que a disponibilizou? Qual jornal, revista? Né? Que foi que produziu, né? Qual é o autor ou a autora? Depois vocês vão explicar qual é a estrutura composicional desse gênero. Se é uma charge, ela tem estrutura como a gente conversou nessa aula. Se é um cartoon, ela também vai trazer as características ali imprescindíveis, as particularidades, né, do cartoon, né, a sua estrutura formal. Se é uma tira,
também. Então, vocês vão explicar como é que é caracterizado esse gênero textual que você selecionou, né? E depois você vai apresentar, né, qual é a crítica presente, né, qual é a reflexão ali nesse gênero que você selecionou e, por fim, se você concorda ou não concorda, né? Tudo isso em 15 linhas. Não precisa explicar, trazer muitos detalhamentos, né? Somente fazer aí algo bem objetivo, né, e diretivo mais rápido, né, mais diretivo possível. Então, compreendido, qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, converse com a professora Andréa, que ela entrará em contato comigo, e eu posso entrar em contato com vocês, né, a fim de esclarecer quaisquer dúvidas que tenham ficado, tá? Aqui ficam minhas referências, tá bom? E, gente, essa foi a aula, foi um prazer estar aqui com vocês, né? E um beijão, e fiquem bem, tá?